Olá, irmãos e amigos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é o privilégio de ser um mensageiro de Deus. Em Romanos 1,5 lemos assim: por meio de Cristo, tenho o privilégio de ser apóstolo, para que pessoas de todas as nações, tendo fé nele, lhe obedeçam. Dessa forma, seu nome será honrado. Paulo estava exultante pela graça de Deus que o alcançou, e também pela missão apostólica recebida de Deus, com a finalidade de conduzir pessoas de todas as nações à fé e à obediência a Jesus. Para cumprir sua missão, o apóstolo Paulo dedicou seu tempo, seus recursos, sua posição e sua própria vida. Muitos, no decorrer da história, seguiram seus passos e dedicaram suas vidas e bens para honrar o nome de Jesus, para anunciar o Evangelho e levar vidas à salvação. Muitos ofertaram a própria vida para cumprir a grande comissão de levar o nome de Jesus ao mundo inteiro. Seguiram à risca o apelo do apóstolo que disse: sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Em que nível está o grau de envolvimento dos crentes de hoje, para que pessoas de todas as nações conheçam Jesus e o obedeçam? Sabemos que, pela exortação do autor de Hebreus, naquela época, alguns judeus já estavam querendo desanimar. O texto de Hebreus indica que a missão pode trazer muita dor e muito sofrimento, ao dizer: no combate contra o pecado, ainda não haver resistido a ponto de derramar sangue. Hebreus 12:4. A batalha pela fé estava sendo árdua, mas ainda não estava exigindo o derramamento do sangue, isto é, a vida do servo de Jesus. Mas, pela nobreza da batalha e pela dignidade do ordenador, ainda que seja exigido o maior dos sacrifícios, não podemos recuar, pois o nome de Cristo é digno, deve ser conhecido, crido e honrado por todos. Deus nos tem dado relativo descanso e folga. Ele tem nos dado saúde e vida e ainda nos resguarda de maiores sofrimentos para uma finalidade, a de promover a glória de Deus. Paulo nos informa que todas as coisas são dele, por ele e para ele. Se é assim, parafraseando o poeta, tudo que temos, tudo que somos ou que viermos a ser, deve ser oferecido a Deus. Veja como Paulo termina o seu texto: a ele seja a glória eternamente. Romanos 11:36. Jesus é glorificado quando as pessoas passam a obedecer. Era esse o desejo ardente de Paulo. Por isso disse: para que pessoas de todas as nações, tendo fé nele, lhe obedeçam. Pedro confirma esse glorioso sentido da vida ao falar da posição dos crentes em Cristo como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, indicando que tudo isso é para o cumprimento de uma missão: que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa se somos novos, jovens ou velhos, as pessoas precisam ouvir o Evangelho para obedecer a Jesus. Como disse o salmista: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Deus permite que seu servo cresça com vigor, para que continue a proclamar que o Senhor é justo. Então vamos aproveitar o privilégio da vida e o privilégio dos recursos que temos para cumprir esse propósito de levar pessoas a Jesus até o último ribeirinho. Enquanto uns desanimam e ficam pelo caminho, seja você forte e cumpra a missão. Enquanto alguns querem ganhar a vida, amar os prazeres e cuidar de si mesmo, cuide você das coisas de Deus e seja como Timóteo e receba o mesmo elogio. Paulo disse: porque não tenho nenhum outro com esse sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:20-21. Esse foi o elogio que Paulo fez para Timóteo. Timóteo buscava aquilo que era de Cristo. Paulo estava admirado com o desânimo de alguns, que outrora corriam bem, mas que agora estavam estagnados, fora da corrida, fora da verdade, vivendo apenas para os prazeres e para si mesmo. O discipulado de Cristo exige renúncia, amor supremo, entrega total a Ele e perseverança nas tribulações. Neste caso, faz bem ouvir o que Davi recomendou a Salomão: ser forte e corajoso, não temas, nem desanimes. 1 Crônicas 22:13. Visto que a batalha da fé evangélica demanda muito esforço e coragem, faz bem ouvir também a instrução de Deus a Josué: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Josué 1:7.
Somos os soldados do grande comandante Jesus e fomos designados como seus porta-vozes. Com ele ao nosso lado estaremos de pé e prontos para cumprir a missão sob qualquer fogo, amigo ou inimigo, para que Jesus veja o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ainda que a missão seja árdua, com esse comandante à frente, não há como recuar ou perder alguma batalha, pois ele é o invencível. Esteja certo, amigo, que é válido, justo e aceitável dedicar todo esforço e recursos para que pessoas de todas as nações, tendo fé em Jesus, lhe obedeçam e sejam salvas, para que dessa forma o precioso nome de Jesus seja honrado. Faça tudo o que puder, em oração, em serviço e em ofertas. Não desanime diante das tribulações, dos rumores de um futuro sombrio. Fique animado e faça parte do grupo que, em meio ao caos, vai levar a mensagem do rei para testemunho de todas as nações, até o último ribeirinho. Temos notícia de igrejas engajadas, comprometidas e totalmente envolvidas na missão. Igrejas alcançando alvos nunca antes alcançados. Temos visto irmãos e igrejas se despertando para a obra, tanto em Manaus como nos municípios, para essa nova fase na evangelização do nosso grande Amazonas. Como disse o pregador, lembra-te do teu Criador. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 6 e 7. Ou, como disse Jesus, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Que o grande Deus nos ajude e nos use, para que pessoas de todas as nações, tendo fé nele, lhe obedeçam. Dessa forma, seu nome será honrado. Não fique fora dessa grande jornada e não perca o grande privilégio de ser um mensageiro de Deus, indo, orando ou contribuindo. Que Deus nos ajude a sermos os verdadeiros mensageiros de Deus. Amém.